Em 3 versos só, tá bom? Salmo 33. Está escrito assim: ó quão bom e quão agradável é vivemos em união. Um pouquinho diferente aqui a minha tradução. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão, desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Os irmãos podem se sentar, amém? Meus irmãos, esse salmo, ele é um salmo muito maravilhoso. É um dos salmos de 15 salmos de seção, conhecido como Salmo dos Degraus, aonde era um salmo que os israelitas louvavam a Deus pelo tempo de sua peregrinação. Cada um desses salmos, que começa do Salmo 20 e tem um total de 15 salmos, porque era 15 degraus. E esse salmo era louvado pelos porteiros. Quando os porteiros, eles iam subindo os degraus do templo, o templo tinha 15 degraus, então eles louvavam a Deus, lembrando do que o Senhor tinha feito na vida deles. E quando olho para este salmo, irmãos, eu vejo aqui uma grandeza, eu vejo aqui algo tão tremendo deste salmo. Os grandes compositores de música hoje, às vezes eles compõem a música pelo momento que está vivendo. Olha, se vende muito aí a parte da sofrência, não é? Sofrência vende muito nas rádios, faz sucesso nessa área, porque eles fazem as músicas conforme eles estão passando aquele momento ou passou por aquela situação. Mas eu olho para esse salmo, irmãos, e vejo como Davi estava tão ungido por Deus para compor uma canção tão maravilhosa como essa para o Senhor. Uma das coisas que ele vai falar aqui, irmão, sobre a unidade, que é a primeira coisa que ele fala. Ele fala que a unidade é boa. Isso aqui já fica algo para nossas vidas, irmão. Uma igreja que tem unidade, a unidade ela é boa. Entenda, igreja, a unidade ela é boa. Se uma igreja ela tem unidade dentro dela, ela tem uma coisa boa. Quantos creem que a igreja tem unidade? Levante a mão assim. Aleluia. Jesus, irmão, ele orou pela unidade da igreja. Em João capítulo 17, quando o Senhor está fazendo ali a oração pelos seus discípulos, uma das visões de Cristo era a unidade dos seus discípulos. E logo fica-se para nós que Deus é o Deus que se preocupa com a unidade da igreja. Uma igreja, irmão, quando ela ora unido, o inferno se abala. Uma igreja, irmão, quando ela ora unida, Deus derrama a sua presença sobre a igreja. Então o salmista mostra aqui, irmão, que uma das coisas que tinha nesse salmo, nessa canção, era a unidade. Outra coisa que é bem interessante, a unidade é suave. Ele diz, ó, quão bom e quão suave é. Irmão, a igreja que tem unidade, ela é suave.
Você já viu aqueles cultos que você vai dirigir, o regente que está dirigindo o culto, fica no esforço para os irmãos adorar a Deus, e parece que o culto está um peso, parece que o culto não está rendendo. Irmãos, aonde tem unidade, o culto é leve, a igreja é leve. É assim que esse salmo revela para nós. Aonde tem unidade, irmão, todo peso vai embora, porque a igreja de Cristo é leve. Aleluia, glória a Deus. Falando isso, o salmista, ele vai falando desta unidade, né? A unidade é boa, né? É suave, aleluia. É tão bom quando você vem num culto, né, irmão? Que o culto é suave, parece que as coisas estão acontecendo como água, né? Água corrente, água fluente, como um rio descendo. Você chega em casa e começa a falar do culto, mas o culto foi tão maravilhoso, o culto foi uma bênção. Sabe por quê, irmão? Porque o culto que é dado para Deus, ele é suave, ele é leve, ele não tem peso. Se você entrou aqui nesta noite e está se sentindo pesado, irmão, abre a tua boca e glorifique a Deus, que você vai sair daqui leve para a honra e glória do Senhor. Quantos creem na palavra de Jesus Cristo nessa noite? Uma das coisas que ele falava também no Salmo, irmão, é da consagração do sacerdote, né? Do sacerdote. E ele fala como que uma bênção extravagante era a consagração do sacerdote. No livro de Levítico, capítulo de número 8, ali mostra quando Moisés, ele prepara o óleo, o santo óleo da unção, para consagrar os sacerdotes para o serviço na casa do Senhor. Chama Arão, chama os seus filhos, e quando ele chama Arão e chama os seus filhos, era se preparado aquele óleo para a consagração do sacerdote. O óleo, irmão, ele tinha algumas especiarias. Ele tinha aqui, o óleo tinha 6 quilos de mirra. Olha quanto era, irmão, só para constatar, era bastante óleo. Ele tinha também 3 quilos de canela. Ele tinha também cana aromática, mais 3 quilos. E da acácia, irmãos, ele tinha 6 quilos. 6 quilos da acácia, mostrando que todo esse número, esses ingredientes, dava-se aí um galão de azeite, de 18 litros de óleo. Então não era pouco óleo, era muita óleo, era muita unção, era 18 litros de óleo. No dia da consagração do sacerdote, irmão, Moisés usa 18 litros de óleo, um óleo perfumado, era uma especiaria cheirosa, e era designado para aquilo, irmão. Eu não poderia fazer essas especiarias e usar na minha casa. Moisés, quando foi consagrado sacerdote, lá vai Moisés com um galão de óleo, um galão de azeite, para consagrar, aleluia, os sacerdotes. É como a igreja de Cristo, irmão. A igreja de Cristo, ela tem a unção de Deus, e a unção de Deus não é pouca, irmão. Tem a unção do Espírito de Deus. A unção do Senhor está aqui nesta noite, irmão. Perceba que Deus está presente e que a unção de Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia. 18 litros de óleo, irmão. E Moisés ali também sacrificava um animal. Ele pegava o sangue, e quando ele pegava esse sangue para aspergir o altar, aspergir
os instrumentos que eram usados para o Senhor, ele também colocava na ponta da orelha do sacerdote, ele tocava-se com a unção e misturada com sangue, também no polegar direito do dedo da mão, no polegar direito do dedo do pé. Alguns pregadores dizem, irmão, que a unção na orelha, isso faz com que a audição do sacerdote fique sensível para ouvir a voz de Deus. A unção no polegar direito, irmãos, isso diz os grandes pregadores, que tudo do sacerdote era ungido, inclusive as suas mãos era ungido. Se alguém toca, irmão, toca nos instrumentos que é ungido da casa do Senhor. Se alguém toca, toca na unção. Se alguém canta, canta na unção. Se alguém prega, prega na unção. A unção não é para se abraçar. Alguém quando pregou, e aí alguém tem uma unção na vida dele, alguém diz, deixa eu tirar uma foto com você, porque você tem muita unção. A unção não é para se abraçar, irmão. A unção é para se perceber. E se você perceber, a unção de Deus está aqui nessa casa, nessa noite. Quantos creem que a unção de Deus está aqui? Aleluia, glória a Deus. É por isso que o salmista, irmão, ele vê que a bênção da consagração é como se fosse extravagante. E ele diz que a bênção, que a unção é a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. O salmista foi pensar e dizer, como que é a unidade do povo de Deus? A unidade do povo de Deus é como o óleo precioso que derramou na cabeça de Arão, né? Desceu na barba, na orla dos seus vestidos. É porque não era pouco, irmão, era muita unção. Não era unção de conta-gota, era bastante unção, era bastante óleo. A unidade da igreja traz isso, irmão. A unção para a igreja estar na sua unidade. A unção é no altar, a unção é no meio da igreja, a unção é no corpo de Cristo. Você crê que a unção de Deus está aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Era muita unção, é tanta unção, irmão, que comparado com esta mesma bênção, quando o salmista ele vai fazer o Salmo 23, né? Ele diz que quer que o Senhor unja ele, que o seu cálice transborde. Ou seja, a unção, ele está dizendo, eu quero uma unção igualzinha à unção do sacerdote, a unção de Arão. Eu não quero conta-gota de unção, irmão, e Deus não tem conta-gota de unção para a sua igreja. Deus tem muita unção para a sua igreja. A unção do Espírito de Deus está aqui, irmão, nesta noite. Aleluia. Quantos creem que a igreja tem unidade? Quantos creem que a unidade ela é leve? Oh, glória a Deus. A unidade ela é leve, irmão. E quantos creem que a unidade da igreja, ela é preciosa, irmão, para o Senhor? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Eu sinto uma vontade de glorificar aqui, irmão, porque eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesse altar. Quantos vieram para adorar o Senhor e receber essa palavra na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Eles tinham esse objetivo, irmão, e ele vê como a bênção do Senhor era tão tremenda, que era como o óleo precioso, enxergando a consagração de Arão. Irmãos, é tão interessante que na mistura desses 5 ingredientes, o número 5 na numerologia representa a graça de Deus. Representa a graça de Deus. Irmão, a igreja do Senhor, ela obteve esta unção através da expiação
ela teve através da expiação de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A igreja obteve esta unção, a unção do Senhor. Irmãos, a unção de Deus está aqui. Se você perceber, você pode glorificar o Senhor, porque a bênção do Senhor será derramada sobre a nossa vida nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja obteve através do sacrifício de Cristo. A palavra Getsemane, irmão, significa prensa de azeite ou prensa de óleo. Quando o nosso Jesus, eu fico pensando quando o nosso Jesus estava ali no monte do Getsemane, foi pregado aqui quinta-feira, é aquele momento que ele está em angústia, está angustiado, sendo muito angustiado. Ali, irmão, o nosso Cristo está sendo prensado para que a igreja viva a unção do Espírito de Deus. Diz os estudiosos que para extrair 1 litro de óleo tinha que pisotear aí, ou imprensar 30 azeitonas. Irmão, valorize a unção de Deus na sua vida, igreja, porque Cristo pagou um alto preço para a sua igreja ser ungida. Quantos ungidos do Senhor eu tenho aqui nessa noite? Levante a mão assim para eu te conhecer. Quantos ungidos do Senhor eu tenho aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos ungidos nós temos na presença do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Com esse alto preço, irmão, a igreja foi fornecida para ela a unção do Senhor. Oh, glória a Deus. É muito comum quando uma irmã louva e ela está cheia de Deus, as pessoas dizem: meu Deus, que unção que aquela irmã tem. Quando o pastor prega ou um pregador prega, diz: meu Deus, que unção que aquele irmão tem. Irmão, a unção do Senhor é percebida. E o salmista dizia aqui muito bem que a bênção de Deus, que a igreja que tem unidade é como o óleo precioso que foi e consagrou Arão. Eu creio nesta noite, nessa bênção da unidade do Senhor, porque quem levantou a igreja foi Cristo, irmão. Quem é dono da igreja é Cristo, e Cristo não quer sua igreja, irmão, parada. Deus quer sua igreja cheia da unção, louvando na unção, pregando na unção, evangelizando na unção. Oh, querido, e o Espírito Santo convencendo o pecador para Cristo. Quantos creem na palavra do Senhor nesta noite? Aleluia! Eu creio no poder da palavra. Mais uma coisa aqui, irmãos, dentro do meu tempo, um dos propósitos da unção de Deus o Salmo, eu já citei aqui o Salmo 23, era uma unção para honrar, Coloca aí, Irã, o Salmo 23 e o versículo de número 5. Aleluia, glórias a Deus. O Salmo 23 e o versículo de número 5. O salmista diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. O salmista está clamando, irmão, para Deus honrar ele perante os seus inimigos. Esse é um dos propósitos da unção de Deus, é honrar o seu escolhido, é honrar o seu ungido. A unção não é sem propósito, irmão, a unção é com propósito e está aqui nesta noite. Mais uma coisa aqui, a unção, irmão, é para santificação. Para santificação.
Hoje as pessoas não querem mais pregar sobre santificação. Irmão, a mensagem do Senhor não mudou. A palavra de Deus não muda, irmão. A palavra de Deus é a mesma. Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Logo, Ele exige dos seus seguidores que também se santifique. Se alguém serve ao santo, irmão, ele tem por obrigação de se santificar também. Ele precisa se santificar. É um dos propósitos. Deixa eu ver se o Irã me ajuda com Levítico capítulo de número 8 e o versículo de número 12. A unção, irmão, o segundo propósito era para a santificação. Quantos creem que a igreja de Cristo é santa? Deixa eu ver. A igreja é santa, irmão. A igreja do Senhor é santa. Aleluia, glória a Deus. Levítico capítulo de número 8 e o versículo 12, está escrito assim: depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificação. Esse é o segundo propósito, irmão, da unção de Deus, é para santificação. Os sacerdotes eram santos, a igreja também é santa, irmão, porque o Cristo dela é santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É santo, aleluia, glória a Deus. Terceiro propósito da unção. A unção, irmão, era o terceiro propósito. Deixa eu ver se o Irã me ajuda aqui com Êxodo 28 e 41. É o terceiro propósito da unção. A unção era para o sacerdote, irmão, ministrar, para ele ministrar. A Bíblia diz ali, está escrito assim, e as veste como eles, Arão, teu irmão, e também seus filhos, e ungirás, e consagrará, e os santificará, para que administrem o sacerdote. Irmão, para o sacerdote administrar, para eles ministrar na casa do Senhor, eles precisavam ser ungidos. Não venha para cá, você que quer fazer alguma coisa para Deus e não se permite que se ore por você, que consagre você, que peça a Deus a bênção do Senhor por você. Irmão, para você fazer as coisas para o Senhor, você tem que ser ungido, ungido de Deus. Quantos ungidos do Senhor eu tenho aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Para nós irmos para o encerramento, irmão, o quarto propósito da unção era para a pessoa enxergar. Vocês lembram da igreja do Apocalipse, capítulo de número 3? Capítulo de número 3, eu preguei muito, irmão, este capítulo errado, né? Eu preguei muito esse capítulo do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Eu dizia que aquele que o Senhor estava à porta e batia, e se alguém ouvisse a sua voz, ele abria a porta, entraria e cearia com ele, né? E eu pregava isso muito para o pecador, para a pessoa que quisesse aceitar Jesus. Mas ali Jesus estava falando com a igreja de Laodiceia, que tinha perdido a visão. A igreja tinha perdido a visão, e o Senhor disse que tem para ela o colírio para ungir, para que ela veja, irmão. Esse é um dos propósitos, o quarto propósito da unção. A unção vem para a igreja ter visão. Uma igreja sem visão, irmão, não tem como ela alavancar, não tem como ela ir à frente. Igreja tem que ter visão, e visão de coisas grandes para o seu Deus, porque o seu Deus é um Deus grande, querido. Deus é um Deus grande. Quem acredita nesse Deus grande aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Eu percebo, aleluia, que Deus quer nos ungir nessa noite. Aleluia. Eu percebo que o Senhor
quer nos ungir nesta noite. Talvez você diga assim: pastor Miguel, já tem unção, mas Deus tem mais unção para a sua vida. Quantos podem celebrar ao Deus da unção aqui neste lugar? Deixa eu ver, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor, glória a Deus. Então, quando ele vê toda essa bênção, irmão, ele vê o quinto propósito, para nós fecharmos aqui, irmão, da unção. O quinto propósito da unção era para a pessoa vencer. Isaías capítulo de número 10 e o versículo 27. Olha só a parte da unção. A unção que despedaça o jugo, irmão. Deus tem unção para essa igreja nesta noite, e é para despedaçar o jugo que está sobre os seus ombros. Quantos creem nessa noite na unção de Deus neste lugar? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha só, está escrito ali: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos seus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor. Então, como o salmista ele vê, irmão, tudo isso, ele consegue unir o salmo para dizer, aleluia, que a bênção de Deus, que a unidade da igreja, vamos lá ver se nós pegamos, a unidade da igreja é boa, aleluia, glória a Deus. Qual é a outra coisa, irmão? A unidade da igreja, ela é suave, aleluia. A outra coisa, irmão, glórias ao Senhor, a unidade da igreja, ela é, irmão, preciosa. Uma igreja que não tem unidade, ela não pode ter essa preciosidade do Senhor. Ele diz que é como a extravagante bênção de Deus, irmão, que foi a unção do sacerdote. Deus tem uma bênção para a tua vida nesta noite, irmão, e é uma bênção preciosa. Quem quer receber uma bênção preciosa aqui nesta noite? Aleluia. Finalizando, irmão, o salmo diz que é como orvalho, que desce do monte e desce sobre o monte Sião, desce do monte Hermon e desce sobre o monte Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Ai, que coisa tão tremenda, irmãos. Os historiadores falam que o orvalho ali era tão forte, que pela manhã, conforme as plantas, ela amanhecia cheia de orvalho, Eu já fui orar algumas vezes com alguns irmãos aqui desta igreja, no Vale da Bênção, e tinha alguns irmãos que pegavam os quartinhos para orar, outros oravam naquele pátio do quarto, e eu me jogava ali pelos matos, irmãos. Levou uma mocidade, uma vez foi dos adolescentes, e ficava lá nos matos, e a gente ficava orando, e até pela manhã. Quando chegava de manhã cedo, você via o mato todinho, não tinha chovido, mas o orvalho tinha molhado todo aquele mato, que o mato estava molhadinho, estava tudo bonito, chega que você olhava, a água estava assim por cima. Os historiadores dizem que aquele momento ali, de manhã cedo,